Boa noite. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Finanças Corporativas. A aula de hoje aborda a eficiência de mercado. Tá? Então, aqui nós temos hoje um pouco mais de conceitos, um pouco mais de uma aula teórica para trabalhar esse conceito e as suas interpretações dentro da área de finanças. Tá? Esse assunto eu optei por dois textos que foram selecionados, dois artigos, que se encontram lá no TD, no nosso material, para vocês lerem. Então, a primeira parte eu vou falar dos dois artigos, os materiais que foram disponibilizados para vocês lerem o texto integralmente, e depois vou fazer algumas considerações de outras fontes, mas que vale a pena a gente chamar atenção. Tá? Então, esse primeiro artigo do professor Mussa, ele vem falar da hipótese de mercados, tá? E de finanças comportamentais. Nós vamos estabelecer a relação dessas coisas. A hipótese de mercado eficientes, eu chamo a atenção para a palavra hipótese, né? Ou seja, isso aqui não é uma certeza absoluta, é uma teoria que, que, que cria essa hipótese que os mercados devem ser eficientes ou são eficientes, que merece ainda, obviamente, ser testada ou rejeitada. Tá? A ideia aqui, que essa eficiência de mercado, essa hipótese, ela é sempre nesse conceito aqui, ó. O preço de um ativo reflete as informações disponíveis sobre a instituição emissora. Tá? Aqui, apesar de estar falando sobre a instituição emissora, porque a gente pode pensar claramente assim como uma ação da Petrobras. O negócio é de um conceito bem amplo. Algumas informações são relativas da empresa, da porta para dentro, por exemplo, quem é o presidente, quem são os conselheiros, do seu desempenho de eficiência, suas boas práticas, como da porta para fora, das coisas que não dependem dele, né? Como a inflação, câmbio, o preço do barril do petróleo, uma eventual guerra no Oriente Médio, uma tecnologia que substitua o uso do petróleo. Então, sejam informações que têm a ver com as partes, desde tecnologia, desde aspectos legais até aspectos macroeconômicos e por aí vai. Mas todo esse conjunto de informações deveria estar refletido no seu efeito sobre o preço desse ativo. Tá? Que ela estabelece como consequência. A consequência é, se os preços estão sempre corretos, porque se eles refletiram adequadamente todas as informações corretas, o preço está posicionado no lugar correto naquele momento. E isso impossibilita aos investidores qualquer ganho anormal. Ganho anormal é aquele, como diz aqui embaixo, superior ao retorno ajustado, né? Pelo risco que isso significa. Né? É como se nós tivéssemos, se a gente imaginasse o nosso modelo lá que nós trabalhamos do CAPM, é como se nós tivéssemos lá o CAPM para um dado, para um dado ativo, essa aqui é a reta da SML lá, do modelo CAPM, para um dado ativo com um determinado nível de risco, ele tem um beta, ele tem uma exposição a risco, e isso gera, em contrapartida, um retorno esperado a esse risco. Suponha que, por qualquer razão, isso aqui seja 15%. Né? A gente pudesse aplicar aquele modelo e falar assim, olha, ativos que têm um beta desse nível deveriam ter um retorno de 15%. Então, se os preços estão sempre certos, seria impossível para você, né, comprar este ativo e obter um retorno superior a 15%. E 15% é um retorno, seria o retorno normal, ou seja, um retorno esperado. De novo, isso aqui é uma expectativa, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes da aula, no nosso bate-papo, existe uma distribuição, né? Isso aqui representa, quando a gente fala ali, o retorno esperado,
é esse número aqui, mas ali existe uma probabilidade de ser maior ou ser menor, tá? Mas como em termos de expectativa, eu deveria trabalhar de antemão com a expectativa de ganhar esse retorno aqui, tá? Então seria um pouco provável que tivesse expectativas de retorno superiores ao retorno normal. Então isso aqui não seria possível. Quando é que você consegue ter um ganho normal? Quando você consegue comprar mais barato, né? Seria a ideia de você comprar barato alguma coisa, né? Abaixo do preço justo dele. Então, se você comprar barato, você vai ter um retorno maior ao final de um determinado período. Você pagou abaixo. Você teria capacidade de ter um retorno superior aos 15% esperado. Tá? Então, é isso que ele está dizendo ao estabelecer que os preços estão sempre certos e essa impossibilidade do retorno. Tá? É claro que o preço do ativo ele vai ser afetado de uma maneira mais lenta, mais rapidamente pelo conteúdo informacional disponível no mercado. Nós vamos conversar depois um pouquinho mais sobre esse ponto. Eu vou pedir uma paciência para vocês, mas isso tem a ver com a velocidade de incorporação pelos preços dessas informações. Tá? Eu vou depois lá na frente nós temos vamos discutir um pouquinho isso aqui. Teve um senhor chamado Fama que, analisando esse conceito, né, tentando colocar ele de uma maneira matemática e discutir as suas implicações, ele estabeleceu, aí de novo, uma classificação de formas de eficiência. Né, e ele estabeleceu três formas possíveis, considerando o conceito de informação. Tá? O conceito de informação, primeiro que ele estabeleceu, é o conceito de forma fraca, de eficiência. Essa forma fraca, ela diz que os preços estão refletindo, né? Os preços você só tem o registro passado das informações, tá? Ou seja, se você considerar as informações passadas, você seria impossível de você obter ganhos anormais com essas informações. É claro que para verificar essa afirmativa, quem tenta testar essas formas de eficiência, ele tenta verificar se existe capacidade dos retornos passados, né, ou seja, os preços, né, predizerem quais são os retornos futuros. Se houver essa capacidade, é porque bastaria eu olhar o comportamento passado dos preços e eu poderia dizer, olha, que seria maravilhoso, né? Imagina que se a gente pudesse viver né? Não seria fácil nossa vida. Se eu pudesse observar o comportamento dos preços anteriores e soubesse na data de hoje exatamente o que vai acontecer amanhã, né? Isso aqui teria duas possibilidades. Eu posso imaginar que esse preço vai subir e eu quero comprar esse material, esse ativo, ou imaginar que esse preço tem uma tendência de queda amanhã e eu descubro que está na hora de vendê-lo hoje. Tá? Se eu pudesse predizer o comportamento no momento posterior, apenas conhecendo os preços passados, já que esses preços estão incorporando toda essa informação. Tá? Isso aqui é pouco provável. Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, mas é pouco provável que ocorra. Tá? Mas é essa a ideia. A ideia de eficiência semi-forte, que é o segundo conceito que ele apresenta para a gente, é a ideia de que os preços refletem não só o comportamento passado, ou seja, informações passadas, mas também toda a informação pública. Tá? Então, aí tem aqui alguns exemplos notícias específicas de cada empresa, né, ou interno do seu desempenho, como distribuição de lucros, dividendos, como também sobre o seu mercado, sobre seus clientes, sobre seus fornecedores, informações macroeconômicas que afetem ah, aquilo. Então, aqui nós já estamos falando que é um conceito um pouco mais amplo, ou seja, não é somente as informações passadas, mas também as informações que são disponíveis, né, publicamente disponíveis naquele momento. Enquanto a informação vai chegando, ela vai sendo incorporada ao preço. Aí vem sempre à nossa mente aquela imagem que aparece
de alguém que está negociando, né, comprando e vendendo ações, atrás de um monte de monitores, né, de computador, um monte de televisão ligada, um monte de fontes de informações, e conforme aquela informação, ele tenta colocar isso para dentro do preço. Tá? Ele reage achando que o preço da ação vai subir ou vai descer conforme essas notícias vão chegando. A ideia desta forma, sendo forte, ela pode ser testada, né? Verificando, existem métodos apropriados, e vamos comentar um pouquinho mais na frente, sobre se os preços realmente dos ativos são capazes de receber informação pública, incorporar informações públicas. Então, o que ele está dando? A ideia da forma fraca é verificar se os passados são bons preditores do futuro. Se for, ou seja, você não precisa de mais nada, basta olhar informações passadas para saber o que vai acontecer no futuro, ele seria eficiente na forma fraca. Se os mercados, se os preços reagem de forma a incorporar as notícias, à medida que elas vão sendo colocadas, que elas vão aparecendo, vão se tornando públicas, nós diríamos que o mercado teria uma forma semi-forte de eficiência. Mas existe uma terceira forma, que é essa forma dita forte, na qual os preços refletem não só a informação pública, é claro que a informação passada ela é também um tipo de informação pública, né? Ele já está disponível, as séries históricas, mas também toda informação que não está pública, ou seja, informação privada, o que nós chamaríamos de informações privilegiadas. Então, como se um geólogo da Petrobras estivesse lá olhando, analisando o potencial da existência de uma reserva de petróleo no fundo do mar. Na hora que ele descobrisse, que, opa, aqui tem uma reserva de petróleo, ela é economicamente factível de ser explorada e tem um volume muito grande, um volume razoável de gás e petróleo. Na hora que a empresa tornar isso público, o que a gente espera? O preço da ação suba, porque isso sinaliza que ela vai, com certeza, deverá ter bons resultados no futuro a partir da exploração desse campo. Né? Mas à medida, antes de que a empresa tornasse a informação pública, que essa reação do preço seria uma reação típica do mercado semi-forte, de eficiência, na hora que o geólogo descobriu, antes até da Petrobras informar o mercado, só o fato desse sujeito já ter descoberto isso, os preços já reagiriam, eles iriam reagir e eu não conseguiria ganhar dinheiro com informações privilegiadas. Seria impossível negociar. E é claro que, para testar isso, eu deveria verificar se as pessoas que possuem algum tipo de informação privilegiada conseguem ou não obter retornos anormais. Tá? Vale a pena salientar que a negociação com informações privilegiadas, né, é uma prática criminosa. Você não pode fazer isso, né, quem está dentro da empresa. Existe aqui uma ideia de que o jogo seja justo, ou seja, né, que todo mundo negocie na base das mesmas informações. Isso, então, estabelece algumas regras para que as pessoas que estão dentro da empresa, né, e normalmente, às vezes, a alta gestão dessa empresa, ela até recebe ações como forma de pagamento, de bônus por desempenho, que as pessoas possam, obviamente, comprar e vender ações também, mas elas precisam comunicar, né, os agentes reguladores, existem umas regras para dar uma transparência nessa compra e venda de ações por pessoas que, a princípio, têm informação privilegiada da empresa. E, com base nesses registros, é possível testar, é possível verificar se as pessoas têm ou não um retorno superior os demais investidores do mercado. Como eu falei, isso aqui caracteriza esse crime, né? Recentemente está havendo uma investigação que aparentemente não houve, mas sobre uma ação,
negociação com ações, né, no caso mais com opções, opções da Petrobras, no caso agora de mudança do presidente. Né, as informações preliminares dão conta que parece que não houve negociação, mas se há algum ganho anormal, uma suspeita tem que ser investigado, porque, como eu disse, é um crime, né? Está cometendo um crime. Para a ideia aqui do semiforte, só para esclarecer um pouco, né? A ideia é que, de novo, a informação vai chegando e os preços vão se ajustando. Qual é a lógica para que isso ocorra? Né? Por que os preços devem se ajustar? Imagine que isso aqui seja uma linha do tempo. Né? Então, durante alguns momentos no futuro, sei lá, do ano 1 para frente, essa empresa vai gerar fluxos de caixa ao longo do tempo. Isso aqui vai gerar fluxo de caixa. Essa empresa, conforme o seu desempenho operacional, ela vai gerar dinheiro. Como a gente fala, o dinheiro é o que paga as contas. Então, se ela gera uma série de fluxos de caixa no futuro. Claro que isso aqui é lá até um período infinito. O preço dessa ação, o preço de um ativo, é na data de hoje, na data zero, esse preço, dado até pelo valor de mercado da empresa, ele é o que a gente chama de valor presente desse fluxo de caixa, ou seja, eu devo trazer todo esse dinheiro lá do futuro para um equivalente em valores monetários de hoje. E isso determina o preço da ação. Só que para trazer esses recursos ao valor presente, eu preciso considerar uma taxa de juros, uma taxa de desconto que ela reflita o risco envolvido desses fluxos de caixa. Isso aqui é o que a gente chama de análise fundamentalista. Tá? Então, nesse caso, as notícias, a chegada de novas notícias, a gente imagina que elas vão impactar de alguma maneira a nossa expectativa sobre a capacidade de geração de caixa, de caixa da empresa, e se isso aqui mudar, muda. Então, se vem alguma notícia que vai dizer que a empresa tem um maior potencial de gerar mais fluxo de caixa, ou uma queda no seu fluxo de caixa, isso afeta. Há um outro conjunto de notícias que, eventualmente, afeta a percepção de qual é o risco envolvido, né, nesse fluxo de caixa. E há envolvimento, qualquer coisa que afeta o nível do risco também vai afetar o nível do preço. É claro que algumas coisas podem afetar os dois ao mesmo tempo. Então, a ideia é que cada notícia que vai chegando, né, à medida que a gente vai recebendo notícias, novidades, essas novidades seriam avaliadas sobre o impacto no seu fluxo de caixa, sobre o risco, e seriam automaticamente refletidas no preço da ação ou no preço de um ativo negociado. Tudo bem? Então, esse seria o mecanismo de como as informações seriam assimiladas por esse modelo semi-forte. Tá? Aqui, no modelo de eficiência, ele não é muito claro como essa informação privilegiada ela não consegue ser, eu não consigo negociar e obter. Tá? Alguns alegam que pode ser um famoso efeito manada, né? Pode ser uma possibilidade, mas nunca é muito claro como seria esse mecanismo. Como é que seria esse efeito manada? Olha, estamos, sei lá, vocês e o presidente da Petrobras, né? Ou alguém que eu saiba que tem mais informações da Petrobras do que todos nós juntos. Se esse cara corre para comprar uma ação, eu não sei por que ele está comprando, mas nós vamos fazer, olha, a gente entende que existe um que a gente chama de assimetria de informação, ele sabe mais do que nós, se ele está comprando, ele deve saber alguma notícia boa. Vamos comprar junto. Então, esse movimento, né, de muita gente correndo
afetaria o preço. As pessoas também, quem está vendendo a ação, opa, se esse cara está comprando é porque a ação deve estar muito barata, vamos vender mais cara. Então, pelo comportamento que esses agentes tentassem acessar ao mercado, isso automaticamente sinalizaria para os demais investidores que aquela ação está barata ou está cara, pelo comportamento dele de vender, se ele tentar vender ou se ele tentar comprar. Então, a, a hora que ele fosse movimentar, todo mundo perceberia e reagiria nos preços. Tá? E seria essa uma hipótese de como essa força, essa eficiência forte agiria. Em termos de condições, né? Esse sujeito aqui foi o sujeito que eu disse que estabeleceu as regras, tá? O Fama, Eugene Fama, estabeleceu. Mas ele estabeleceu também outras três condições para a verificação da eficiência do mercado. Ele falou, olha, se essas condições existirem, o mercado será. O que é isso? A inexistência de custo de transação. Né? Porque imagine que eu perceba que a ação suba 5 centavos. Olha, chega uma nova informação e a ação deveria subir 5 centavos. Ah, mas o custo de eu fazer essa transação é de 10 reais. Bom, eu não vou gastar 10 reais para ajustar o preço em 5 centavos. Né? Não faz sentido. Tá? Então, a ideia é que não houvesse custo de transação para que os preços realmente refletissem imediatamente as informações. Também, e parte do conceito, que a informação ela está disponível de graça e a todos participantes do mercado instantaneamente. Ou seja, todos nós receberemos sem custo algum, porque senão se houvesse custo, aparentemente poderia existir pessoas com mais informações do que outras, ele está dizendo que todo mundo está com o mesmo nível de informação, né? Então tem que chegar junto para todo mundo. Tá? E que, para que todo mundo pudesse refazer suas contas e estabelecer o preço correto. E que haja, né, nesse mecanismo de fazer as contas e estabelecer o preço correto, haja o que a gente chama de expectativas homogêneas, que venha a ser isso. Todos nós estamos imaginando um futuro da mesma forma. Então, imagine o seguinte: eu sou uma empresa petrolífera, ah, o preço do barril passou, sei lá, de 50 para 60 dólares. Né? Ou aconteceu alguma coisa e deu um salto grande. Todos nós teríamos chegado no mesmo valor de ação. Olha, então se a ação valia 50, sei lá, 80, tem que subir para 88. Tá? Porque nós fomos capazes de olhar o futuro, perceber o risco, tanto naqueles fluxos de caixa, como, né, sobre o risco, os efeitos desse aumento do preço do barril de petróleo, iríamos ter a mesma precificação, o mesmo efeito pelo preço. Tá? Então todo mundo chegaria no mesmo preço final após essa mudança. Tá? Então, o que nós estamos dizendo é que aconteceria alguma coisa assim. Se o preço estivesse aqui, todo mundo concorda que o preço correto, sei lá, é 80, chega uma nova notícia e esse preço todo mundo automaticamente concorda que esse novo preço é de, sei lá, 85. Tá? Então é esse salto. Aqui todo mundo está de acordo que é essa variação dada o impacto da notícia que nós recebemos agora. Tá? Porque se não houver isso, alguns acharam que vale 86, alguns acham que vale 84. Quem acha que vale 84 não vai estar disposto a comprar, estaria disposto a vender. Quem acha que vale 86, né, estaria disposto a comprar porque acha que 85 é barato. Tá? Então, haveriam ainda negociações. A ideia é que, se todo mundo verificar, esse seria o que nós chamamos de preço de equilíbrio, para onde ele convergiria. É importante salientar que essas condições seriam suficientes, ou seja, na existência delas, nós podemos afirmar que o mercado seria eficiente, mas elas não são necessárias para que haja eficiência de mercado, tá? Mas elas não são necessárias. Mesmo que isso não ocorra, e no mundo real nem sempre
isso ocorre, né? Com certeza é essa que todo mundo concorda, a letra C aqui, expectativas homogêneas, é fácil né, da gente entender que não é, mas mesmo as outras duas não teriam, que arcam com custo de transação, sim, e que nem sempre a informação ela está a custo zero e nem sempre ela chega de forma instantânea a todos os participantes do mercado. Né? Então, aqui, ó, ainda que haja custo de transação, isso não implica que quando ocorra a mudança, ou seja, a gente teria os preços dariam alguns pequenos saltos, mas quando ele fizer esse salto, ele não reflita toda a informação disponível. Ele apenas teve um atraso em dar esse salto, porque o custo de transação era relativamente alto, dado a mudança. O outro também é a informação disponível a custo zero. Mesmo que algumas pessoas paguem pela informação, né, essa obtenção das informações ainda seria, os preços ainda estariam refletindo a informação, mesmo que essa informação não tenha sido a custo zero. Tá? É de esperar, é claro, que essas pessoas, se você descontar o custo de obtenção da informação, isso no final não teriam ganhos anormais, porque você o potencial de ganho dessa, negociando com essa informação que ela tem algum preço, seria anulado, tá? Seria anulado pelo custo de obtenção da informação. Então, a vantagem que ela te tem, e você teria um custo aqui. Isso faria que você ficasse mais ou menos 0 a 0, em tese. Tá? Então, nós temos a ideia de que, olha, existe uma eficiência de mercado, essa eficiência de mercado ela tem algumas formas, deixa eu até fazer um desenho aqui que é interessante, a gente perceber que essas formas de elas, na verdade, vão aumentando o escopo, quando você está falando da forma fraca, né, nós estamos falando do conjunto de informações passadas, esse é o conjunto de informações que você está considerando. Quando você está falando na forma semi-forte, na verdade, eu estou falando que eu estou ampliando um pouco o contexto. Estou dizendo, olha, eu estou considerando tanto as informações passadas, mas como as informações que são públicas também. Então, na forma semi-forte. Na verdade, eu aumentei, ela engloba, né, se o mercado é semi-forte, né, ele considerou aquilo e mais alguma coisa. E a ideia de conceito de forma forte, né, ou seja, ele está levando em conta não só as informações passadas, as informações públicas, mas o que ele está dizendo também é que eu estou englobando um conjunto de informações, né, que não estão disponíveis para todos, que são informações privilegiadas. Né? Então, essas definições de, de eficiência, de forma de eficiência, ele tem essa ideia de ir englobando cada vez um conjunto maior de informações, tá? Das suas formas. É bom que a gente perceba isso. Uma maneira de se verificar se o mercado é eficiente, a gente precisaria ter um bom modelo lá como o CPM para fazer os testes. Mas aqui a gente abre agora um pequeno parêntese, porque a ideia é que se o modelo de CPM fosse bom do jeito que ele é em termos teóricos, de pessoas desenvolvedores, ele seria suficiente para explicar tudo. Então, tudo ali estaria lá no preço. Mas foram descobertos que alguns fatores também afetam o CAPM. O que acontece? O CPM era um modelo teórico, ele obviamente foi testado com alguns resultados falando a favor dele lá na década de 70, alguns resultados não tão bons, né? Principalmente porque se verificou que existiam algumas anomalias de mercado, alguns fatores que o CPM não dava conta de explicar. Tá? Existiam algumas condições empíricas que eram verificadas no mercado
que o modelo CPM, na hora que você testava, ele não tinha exatamente um poder de explicar essas coisas que estão sendo verificadas. Aí, esse senhor aqui, o próprio Fama, que é o cara lá que desenvolveu a teoria de eficiência de mercado, e mais o seu colega French, a partir de 1993, eles propuseram um modelo de três fatores. O que isso significa? Ele verificou que se você pegasse no CPM e colocasse mais alguma coisa, isso aumentaria a capacidade de explicar os retornos, né, aquelas anomalias que o CPM não era capaz de explicar aquele modelo que nós conversamos. Então, o que eles fizeram? Além de considerar o risco de mercado, quando eu estou falando aqui risco de mercado, né, eu estou falando isso aqui, significa do beta, tá? Esse aqui é porque o que o CPM diz? Olha, todo o risco está captado nesta variável chamada beta. E ele tem que ter capacidade total de explicar todos o que acontece no retorno. Então, isso aqui é lá no CPM original. Então, isso aqui, né, lá nele, é o que ele diz. Só que empiricamente, não baseado em teorias, mas de novo em efeitos que eram verificados no mundo empírico, na prática, esses dois senhores que eu mencionei anteriormente descobriram, peraí, olha, se eu inserir uma variável chamada tamanho de mercado, desculpa, tamanho da empresa, significa, é, significa isso. Significa que empresas menores pagam um prêmio maior, ou seja, elas oferecem um retorno maior. Se você pegar uma empresa pequenininha, sei lá, de siderurgia, uma gigante do mercado de siderurgia, né? Ou seja, assim, você pegou uma empresa pequena e uma empresa muito grande, gigante daquele setor. Historicamente, tem se encontrado que essas empresas menores têm dado um retorno nas suas ações superiores a essa empresa gigante. A lógica que a gente pode entender é porque empresas menores são mais arriscadas, né? E, portanto, por serem menores e serem um pouco mais arriscadas, elas têm que dar um retorno superior para poder atrair o investidor. Porque se eu tenho uma empresa pequena e uma grande, então, se elas têm o mesmo risco, eu vou investir na grande. Mas aí como é que para você ter algum atrativo de ir para a pequena? Ela apresenta historicamente um retorno, você oferece um prêmio de risco por ser uma empresa pequena, porque ela tem uma chance de quebrar maior. Isso, então, quando você insere uma variável de tamanho, ele consegue explicar melhor, prever melhor os retornos, né, esperados pelo modelo CPM. Uma outra variável, né, é esse tal de índice book to market. Esse índice, primeira coisa, sempre que você olhar a palavra book nesse contexto nosso de finanças, tenha em mente que isso aqui se refere a valores contábeis, tá? Livro, né, the book is on the table, né? Livro, contabilidade, tá? Registro contábil das empresas. Ou seja, que o valor quando você olha o valor do patrimônio líquido, né, em relação ao valor de mercado da empresa, ou seja, o valor de mercado desse patrimônio líquido, isso é esse índice book to market. E você separa em dois tipos de empresas: empresas que têm um alto grau de potencial de crescimento. O que significa isso? Né? É uma empresa que tem um valor de patrimônio líquido pequeno e um valor de mercado muito grande. Ou seja, o que faz o valor de mercado dessa empresa ser muito grande, exageradamente maior do que seu patrimônio líquido? É por conta das suas expectativas futuras de crescimento, do que ela pode fazer. Casos típicos, quando você olha para trás a aquisição do Waze pelo Google. Se você fosse olhar os dados contábeis do Waze, era uma empresa pequena, com uma receita pequena, acho que tinha até prejuízos na época, né? Resultados em termos de lucro, assim, se você olhar só a parte contábil, você fala, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas
quando você olhava o que poderia vir a ser o Waze, né, o potencial de gerar negócios, fez que o Google assinasse um cheque, né, de alguns bilhões de dólares pelo, pelo Waze. Isso a gente vê, então, sempre aquisições dessas startups, de empresas pequenas por empresas grandes, que pagam muito mais do que vale o seu, os seus valores contábeis. Tá? Então, você tem uma oportunidade de empresas que têm forte chance de crescimento. Existem outras empresas que têm essa característica do valor contábil ser muito próximo do seu valor de mercado. Tá? Quando essas coisas aqui são muito próximas, são conhecidas ações de valor. São aquelas empresas que já estão em ciclos de vida. Pensa que uma indústria, uma empresa, ela, assim, ela nasce pequena, ela cresce, depois ela se estabiliza, né, e vai ficar naquele negócio ali sem grandes potenciais de dar grandes saltos de crescimento. São empresas mais tradicionais. Por exemplo, uma CSN da vida, uma empresa de energia elétrica. Você não tem uma concessionária de rodovias, não tem grandes saltos de oportunidade de crescimento nela. Mas elas são empresas que geram, por serem maduras, serem muito conhecidas, elas já têm um risco, né, mais conhecido pela sua longa história que existe, e ela entrega resultado agora. Porque o que acontece? As empresas que têm, como estava comentando do Waze, tem alto valor de mercado, ela tem expectativa de entregar resultados lá no futuro. Então, ela conta com crescimento. Enquanto que essas empresas, como eu falei da CSN, siderúrgica, elas estão entregando resultado agora. Elas são empresas já lucrativas, já entregam, distribuem, é como bancos têm distribuído muitos dividendos hoje. Tá? É, então, elas entregam o resultado agora. Tá? Então, esse também fator, onde se separa esses grupos de empresas, você percebe também um prêmio, né? Você percebe também um prêmio para essas empresas, tá? Nesse modelo. Não bastasse em 93 esses caras definirem isso, ou seja, o que eles estavam falando? Olha, estava dizendo o seguinte, aqui atrás. Além, quando você olha lá o retorno esperado, nós apresentamos do CPM, a gente falou assim, ó, se você quiser explicar o retorno, né, além de você colocar aqueles parâmetros que já são, que a gente conhece, que são o ativo livre de risco, eu vou representar aqui como um prêmio de risco pelo mercado, tá? Eu vou abreviar aqui, ó, prêmio de risco do mercado, que é aquela coisa, vezes um beta. Isso aqui vem a ser o CPM clássico. Por fama em frente, adicionaram dois. Olha, tem mais um fator aqui que depende do tamanho. Né? Existe mais um fator que a gente precisa colocar aqui. Depende do tamanho das empresas. Tá? Vou botar aqui assim. Não vamos entrar em detalhes da formalização, mas a ideia é, existe um fator, existe mais um fator aqui dado para aquele fator book to market lá que estava sendo comentado. Existe um prêmio para isso aqui também. Tá? As empresas de valor, ou seja, que estão entregando resultado hoje, elas oferecem um retorno superior. Então, quando nós olhamos isso, nós estamos falando aqui no que ele chama de três fatores. Um fator que é o de mercado, um fator dado pelo tamanho e um fator dado para aquele índice chamado book to market, a relação do valor contábil pelo valor de mercado patrimônio. Não bastasse isso, ainda se identificaram mais um fator, acrescentando mais um cara naquela equação, tá? Que é esse modelo de quatro fatores. O que se percebeu? Né? Esse fator momento, que você pensa que um momento é um conceito que vem lá da física, ele tem a ver com aquela ideia de inércia, né?
um pouco a ver com aquela ideia de inércia. Então, especificamente esse sino aqui, o Carhart, de 97, ele verificou que esse fator chamado momento, ele também tem capacidade de explicar alguma daqueles fenômenos, de explicar o retorno. Então, ele encontrou evidências empíricas que o modelo, né, que ele colocou com esse quarto fatores, ele tinha uma relação ainda melhor, né, uma capacidade melhor de explicar o que acontece do que o modelo de três fatores. Tá? E isso que ele inseriu sobre o momento, ele tem a ver com isso aqui. Né? Ou seja, quem tem um bom resultado nos últimos, por exemplo, 12 meses, existem estudos que vão de 3 meses até um ano, como é aqui, eles tendem a produzir retornos anormais positivos durante o ano subsequente. Obviamente, quem tem um resultado, quem vai mal, ao contrário, continua indo mal depois. Né? Então, assim, se você olhar o passado recente de desempenho, contrariando, por exemplo, o que diz a nossa eficiência, a hipótese de mercados eficientes, as empresas que têm um retorno superior continuam tendo um retorno superior logo na sequência. Claro que, na minha visão, é como se você tivesse o seguinte: a empresa tomou um rumo de ações, esse rumo de tomar de ações, que eu digo tomar de ações de atitudes, decisões, da sua estratégia, né? Ela parece ser coerente, ela parece que está indo para um bom sentido. Talvez quando as pessoas, os investidores, vão percebendo que esse caminho realmente está sendo traçado, a empresa está perseguindo, provavelmente isso gera boas expectativas, né, de que aquilo vai acontecendo e você vai incorporando isso no preço. Provavelmente isso. Enquanto que alguém está mal, né, e continua insistindo no erro, não mostra capacidade de reação, então quem vinha numa descendente, né, de maus resultados, é como se você estivesse se afundando um pouquinho cada vez mais. Né? Isso teria um pouquinho mais, você teria uma demora em reagir e mudar essa tendência de um mau desempenho para um bom desempenho. Isso toma um tempo. Tá? Seria algo nesse sentido. Tudo isso ainda dentro do contexto de. Então existem algumas anomalias, essas anomalias não deveriam existir, né? Por que essas coisas ocorrem, né? Contrariando o que seria o modelo lá, o CPM, e talvez tenha a ver com algumas das premissas daqueles modelos. Né, do CPM, por exemplo. Uma dessas premissas é você imaginar que o sujeito tem o que a gente chama de racionalidade ilimitada. O que é essa ideia da racionalidade ilimitada? Né? Então, você sempre assume, nessa moderna teoria de finanças, que o ser humano, aquele cara, ele é completamente racional. Né? E nós temos provas diárias que o ser humano não é muito racional em alguns momentos, né? Na nossa vida cotidiana, né? E no noticiário a gente percebe. Mas vamos lá. Naqueles dos nossos modelos, por simplificação, né, é mais fácil lá você imaginar que é um ser racional, que ele é avesso ao risco, que ele é maximizador da sua utilidade. O que significa maximizar a sua utilidade? Que ele está pensando sempre em ter mais dinheiro no final de um determinado período do que ele tinha no início, né? Sempre pensando em termos financeiros. E esse cara tem um tremendo de um computador na sua cabeça. A hora que ele recebe qualquer informação, né, eles seriam capazes de processar instantaneamente e dizer qual é a, a solução, no caso aqui, para onde o preço deveria agir. Então, eu sou capaz de ouvir informações sobre o Oriente Médio, sobre os concorrentes, sobre informações sobre movimentações políticas no Brasil, sobre câmbio,
todas as variáveis que afetam o câmbio, sobre economia, desempenho da economia americana, tanto dos grandes produtores como dos consumidores, dos estoques, das variáveis macroeconômicas, computaria um tremendo conjunto enorme de dados e seria capaz de determinar qual seria o preço justo para a ação da Petrobras, considerando todas as informações. Meu supercomputador, né, que eu tenho que ter na minha cabeça para fazer isso. Só que ela foi colocada em xeque, né? Ela foi, obviamente, né, por vários estudos, os mais famosos na área de tomada de decisão na presença de risco foram esses dois sujeitos, o Kahneman e o Tversky, em 1979. Né? Lembre-se, a década de 70, a década de 60 para o começo da década de 70 foi quando se deu o desenvolvimento de muitas dessas teorias que nós estamos falando. E na década de 70, ainda no final dela, eles começaram a. Opa, peraí, tem um probleminha nisso tudo aí. O ser humano não é bem esse agente racional que você imagina, principalmente na tomada de decisão. E esses caras formularam, que foi conhecido como teoria da perspectiva ou teoria do prospecto, tá? Você encontra os dois nomes, que as pessoas agem de forma diferente, né, no ganho e na perda. Isso contraria a tal da teoria da utilidade esperada, que é um conceito fundamental nesse mundo. Tá? Ou seja, ela era desrespeitada dependendo de como o problema era abordado. Tá? Então, o que acontece? O indivíduo é avesso ao risco para ganhos, mas propenso ao risco para perdas. Esse propenso ao risco para perdas, nós conhecemos por aquele famoso, quando você diz, né, perdido por um, perdido por mil. Ou seja, se eu estou perdendo, cara, eu dobro a aposta para tentar me salvar. Mas, eventualmente, quando você está na região de ganho, eu quero garantir isso aqui. Onde a gente percebe essa aqui na situação de ganhos. Se você observa esses programas de televisão, que você vai respondendo perguntas e a cada pergunta você vai ganhando uma quantidade de dinheiro ou prêmios, em algum momento, se você for para a próxima fase, você coloca tudo em risco, você pode perder tudo que você já conquistou. A maioria dos competidores, né? A maioria, eu arriscaria que a grande maioria dos competidores nesse tipo de coisa, eles preferem em algum momento desistir e receber o prêmio que eles já ganharam naquele momento, né? Realizar o lucro, vamos dizer assim. Ó, eu vou ficar do que tentar dobrar, porque se você perdesse seria muito ruim. Né? O indivíduo tem esse comportamento diferente, o que fere a teoria da utilidade, a ideia de racionalidade. Racionalidade, não, né? Mas assim, esse comportamento principalmente da utilidade. Né? Então, de como você percebe seu processo de tomar decisão na presença de risco. Ele é diferente do que é imaginado pelos teóricos. Essa aqui é uma visão do primeiro artigo. O segundo artigo, ele vai também por essa linha. Vocês vão ver que algumas coisas nós vamos até dar uma reforçada, mas ele avança em outros tópicos. Tá? Né? Ele vem falando aqui da ideia de finanças comportamentais, e a ideia de novo, né? E as anomalias e eficiências do mercado. Porque, de novo, lembre-se, nós temos aí algumas anomalias que ferem o que era esperado pela hipótese de mercado eficientes, e uma das explicações para essas anomalias ela se dá no contexto das finanças comportamentais, ou economia comportamental e todas essas outras ciências que colocaram a palavra comportamental na frente. É um conjunto aqui de autores. O primeiro chama, só para destacar, o Fama. Esse Fama, que é um professor, na verdade, da USP, aposentado, que não é aquele Fama que está lá, que é o cara que desenvolveu a teoria, aquelas definições de forma de eficiência, tá? Só para fazer essa distinção. Esse acento aqui, ele é relevante. Esse aqui é o Rubens Fama e o outro é o Eugene Fama. De novo, ele vem apresentando a ideia do conceito da pós-mercado de eficiência, apresentado, como eu falei, pelo professor Eugene Fama, né,
que o ser humano tem aquele comportamento racional, maximizador de utilidade e apto a processar de maneira ótima todas as informações disponíveis, o famoso computador, né? Então, você tem esse sujeito como base da teoria, né? Seria difícil que não fosse assim. Vamos pensar, quando você está começando uma nova conjunto de teorias, o mais fácil é você simplificar ao máximo usar as premissas e depois você vai alterando suas premissas e se tentando aproximá-las da realidade quando elas não forem adequadas. Isso é razoável nas ciências. Né? Quando você começa a aprender física, o pessoal fala, olha, imagina que não existe atrito. Ah, imagina que a velocidade, o G é constante, independente da altura. Na verdade, a força G, né, a gravidade, ela varia conforme a altura, mas a gente imagina às vezes ela constante. Então você sempre vai imaginando algumas hipóteses simplificadoras quando você está no começo do desenvolvimento. Depois você coloca as dificuldades maiores à medida que você vai tendo mais conhecimento e capacidade. Tá? Então, nessa hipótese de mercados eficientes, além dessas premissas aqui, os mercados são operados por agentes de racionalidade ilimitada, né? Aquele supercomputador na cabeça. Então, ela pressupõe ainda, né, que haja competição perfeita, ou seja, mercado de competição perfeita, você não tem nenhum agente que individualmente pode impactar de forma significativa o preço, né? Ou seja, ele é bem pulverizado a um grau relativamente de pessoas, de agentes atuando nesse mercado de compra e venda, e todos eles tendo uma certa participação pequena em relação ao todo, para que de nenhuma forma pudesse atuar fortemente. Né? Imagine se você tem um oligopólio, você tem um monopólio, isso aqui já não funciona bem, né? Na definição de preços. Os preços não seriam dados pela negociação. Tá? Também, como nós já comentamos, a ideia das expectativas homogêneas. Né? Então, todo mundo é bem informado, recebe aquela informação de graça ao mesmo tempo, acesso igualitário e sempre agindo racionalmente, imaginando em todo mundo o mesmo futuro. Né? Não precisamos fazer, todo mundo veria exatamente o comportamento dos preços e o risco para todos os ativos da mesma forma. Ausência de fricções, ou seja, que chamam de atritos, né? Os ativos são divisíveis no sentido de que, se, por exemplo, uma fricção seria, por exemplo, impostos, né, sobre as transações. Ativos divisíveis, ou seja, você pode comprar qualquer fração de qualquer coisa. Eu quero comprar um 20 avos. Você pode comprar um 20 avos daquele negócio. Tá? E nenhum custo de transação. Então, aquelas teorias que nós estamos falando lá, que vem lá do Markowitz, que passa pelo CPM, que está aqui nessa hipótese de mercado eficientes, de uma maneira geral, elas pressupõem essas coisas aqui, tá certo? Elas se baseiam mais ou menos nessas coisas. Alguns são mais, né, simplificações não tão verdadeiras, outras mais, mas o que está sendo questionado basicamente é a ideia da racionalidade limitada, né, ilimitada dos indivíduos, tá? Que está sendo agindo aqui completamente racionalmente, de forma ilimitada, racionalidade limitada. Ele vem falar de novo das formas de eficiência, só para pontuar algumas coisas, né? Aqui ele comenta um pouco da tal da análise técnica, né? Essa análise técnica, ela se baseia na ideia, para quem acompanha o mercado ou visualiza de vez em quando. Ela trata justamente de você tentar buscar padrões de comportamento nos preços passados, imaginando qual é a situação de venda. Olha, imagina, alguém vai lá e diz sempre que os preços têm a característica de fazer esse comportamento. Então, se existir esse comportamento, quando você chegasse, você conseguir identificar que você está próximo a este ponto aqui, seria o momento de vender a sua ação. Se você conseguir identificar esse padrão de comportamento dos preços, quando ele chegasse aqui, seria a hora de você vender
para você realizar um ganho, porque a partir dali os preços cairiam. Então, se você entrou e identificou esse padrão, seria o momento de saída. Tá? Então, a ideia dessa análise técnica ela é fortemente influenciada pelo comportamento dos preços passados. Ela não está preocupada com a informação nova, não está preocupada com nenhum outro tipo de informação, apenas os, como os preços vão montando esses gráficos aqui. Ele fala aqui um pouquinho da análise fundamentalista, mas a ideia da análise fundamentalista também, porque eu mostrei para vocês e comentei da ideia de que você tem lá os seus fluxos de caixa futuros para determinação e risco para determinação do preço neste momento zero, né, de quanto está valendo o preço daquele ativo, dado o que se chama análise fundamentalista, a ideia de que, né, os fundamentos seriam essa capacidade de gerar fluxo de caixa ao longo do tempo e o seu risco envolvido, o risco envolvido, mas que ainda quando se faz isso, você não deixa de utilizar, de certa forma, não se apropria, eventualmente, de informações passadas, para que você tente, né, com base nesse comportamento passado, te ajudar a prever o comportamento futuro. Tá? Então, mesmo quando você está fazendo, olhando isso aqui, ou olhando às vezes informações, mesmo que venham dos demonstrativos, como por exemplo o indicador do ROI, né, que nós trabalhamos lá, o retorno sobre patrimônio líquido. Aquele retorno sobre patrimônio líquido é uma informação passada. Já ocorreu no ano anterior e provavelmente foi divulgada só lá no para fevereiro, março do ano seguinte, quando foi publicado o balanço fechado do ano anterior. Então, quando você recebeu aquela informação do ROI, é sobre a informação que já aconteceu. Tá? E é uma prática até que relativamente comum para empresas que já existem há algum tempo, você tentar usar esse passado para fazer as projeções aqui para o futuro. Tá? Então, nesse sentido, sim, você também usar informações passadas em análise fundamentalista para previsões de movimentos futuros. Tá? Na forma semi-forte, como nós comentamos já, a ideia é que informações, os preços reflitam todas as informações, a palavra-chave aqui é publicamente disponíveis, né? Então, a partir do momento que as empresas vão publicando suas informações, não é à toa que há regras até para que as empresas comuniquem ao mercado, o famoso, que a gente conhece como fato relevante. A empresa ela faz isso para que ela garanta que todo mundo receba a informação no mesmo tempo. E dependendo da natureza das informações, às vezes as informações são apresentadas depois do pregão, né? Depois do que encerradas as atividades de negociação com preço das ações, até que as pessoas tenham capacidade de trabalhar e digerir melhor aquela informação, né? Dada a sua característica. Tá? Então, às vezes, ela é apresentada até fora do pregão para evitar maiores confusões sobre oscilações muito fortes e volatilidades nos preços. Tá? Ainda, né, que esse aqui o mundo não seja perfeito, ainda que o mundo não seja perfeito, aqui algumas questões abertas, testes realizados, né, a modalidade de estudo de eventos, eu já vou comentar aqui na frente, eles tendem a sugerir que o mercado é eficiente na forma semi-forte. Essa é a maneira, ela tem um certo apelo para a gente. Sim, né? Ou seja, deveria ser difícil de eu ganhar dinheiro com informações passadas, porque as informações passadas é informação disponível para todo mundo. Né? E se ela já está disponível para todo mundo, como é que eu vou usar isso para tirar vantagem a meu favor? Informações passadas incorporadas numa série histórica de preço. Mas informações públicas, a minha capacidade de acessar essa informação ou de interpretar essa informação, ela pode ser eventualmente um diferencial. Tá? E há dados suficientes para
que isso aqui ocorre. De que forma? Essa metodologia de estudo de eventos ela tem essa característica, que é ela analisa um determinado evento, que chama de estudo de eventos, ela estabelece uma data zero, que é um momento quando ocorre, e você verifica qual que seria o comportamento esperado para uma notícia que seja positiva para a empresa. Né? Olha, aquilo ali foi uma melhora de eficiência, aquilo ali foi um novo mercado, alguma coisa que aconteceu. Ela contratou um funcionário, descobriu alguma coisa nova, registrou uma patente com sucesso. Os preços deveriam dar, por exemplo, esse tipo de salto aqui. Num eventual encontro de alguma coisa que fosse o que a gente chama de não informação, ou seja, a informação é que para o meu negócio não tem impacto nenhum. Então, alguma coisa que tem impacto nenhum, não informação, simplesmente não deveria, esse evento não deveria ter impacto no preço. Sei lá, chegou a notícia que chegou uma notícia, deixa eu ver, de uma revolução tecnológica no setor de baterias para carros elétricos. Pô, mas eu opero sei lá, no ramo de soja, né? Eu sou um produtor de soja, então talvez essa informação, na verdade, não seja informação nenhuma para o meu, não tenha impacto nenhum na minha área do meu negócio, tá? E, obviamente, na outra contrapartida, uma informação chegou negativa, pode chegar negativa, uma situação macroeconômica, uma situação de aumento de custos que eu possa ter, que conduziria a um impacto negativo, ou seja, uma queda no preço das minhas ações dado isso. Então, essa linha de metodológica de testar essas coisas, elas conseguem mostrar sim, né, que há esses efeitos de incorporação pelos preços das notícias a hora que elas vão chegando, tá? Então, a forma semi-forte, ela tem algum apelo de que ela seja mais razoável do que a forma fraca. Na forma forte, né, que a gente falou, os preços refletem, então, inclusive informações não públicas, aquele que a gente chama de inside trader, né, ou seja, o cara que negocia com informações privilegiadas, esses caras não poderiam obter retornos em excesso. É claro que a gente baseia, os estudos são baseados como eu falei, nos registros das operações legais que o cara é obrigado a fazer. Quando você analisa isso aí, aparentemente não, esses caras não conseguem ter vantagens. Mas como seria uma prática criminosa, eu comentei, se você não sabe exatamente se ela está ocorrendo ou não e se os criminosos estão se dando bem ou não, né? Mas assim, dentro de quem segue as regras e faz as devidas notificações nos seus nos órgãos competentes, como a Comissão de Valores Imobiliários, né, a CVM, e a SEC americana, né, o equivalente, não há dados que permitam afirmar que esses caras estão ganhando dinheiro, né? Porque senão isso aí seria a ruína do modelo, né? Isso provocaria até uma reviravolta. Então, como eu falei, os criminosos. A Sadia, muito tempo lá atrás, tentou comprar Perdigão, num movimento que não teve sucesso aqui no Brasil. Depois aconteceu, depois a Sadia teve uns problemas por conta do câmbio, uma exposição cambial exagerada, ela quase quebrou e aí a Perdigão comprou. Mas lá atrás, quando a Sadia tentou comprar a Perdigão, o esperto do diretor financeiro tentou negociar de maneira furtiva lá em Nova York, comprando, eu não lembro se ele estava comprando ações da Sadia ou comprando ações da Perdigão, eu não lembro exatamente os detalhes que a gente lá, mas ele estava operando no mercado americano para não dar tanta bola aqui no mercado da Bovespa, né, no mercado brasileiro, porque ele já sabia que a Sadia iria fazer uma oferta de compra e estava crente que o negócio ia ser concretizado. Isso é negociar com informações privilegiadas, isso é crime.
Lá fora ele foi detectado, foi rapidamente ter que pagar multa, sei lá, ficou impedido de negociar, sofreu algumas sanções lá no mercado americano. Isso se deu de uma maneira até bem muito célere, né, muito rápida. Aqui no Brasil demorou mais, se arrasta, né, como tudo aqui, né, é um pouco mais devagar, mas ainda assim ele também recebeu algumas punições aqui, tá? Professor, Ah, oi. eu não entendi direito essa parte da forma forte desde da outra explicação. Existe forma forte que não seja criminosa? Bom, não, então, a ideia da forma forte é que, vamos lá, vamos separar as duas coisas. A ideia, é que, se você me permitir, no final eu vou falar de alguns tipos de informação que tem, às vezes, uma característica parecida com essa aqui, tá? Para não seja. A ideia que ele presume é que ele não entra na parte criminal, né? A criminalização da negociação, vamos separar as duas coisas. Uma é a parte teórica. A parte teórica de eficiência diz, olha, mesmo que você saiba de alguma coisa, a hora que você tentar negociar, você não vai conseguir ganhar dinheiro. O mercado, de novo, o mecanismo não é, ele não explica exatamente o mecanismo. Mas se você, eu falei lá, se você é o geólogo sou geólogo da Petrobras, eu fui lá e descobri que aquilo vai ter, eu vou tentar ou ligar lá para minha prima ir lá e comprar ações da Petrobras com base na informação, ou eu vou tentar negociar, eu vou tentar fazer alguma coisa com base nisso. Esse cara não conseguiria ganhar dinheiro com isso, tentando fazer. Tá? Então, é, essa é a forma, a discussão teórica. A outra discussão é que, para que o mercado de ações funcione, ele seja justo, ele se preste ao que ele faz como ser fonte de financiamento para as empresas, para fornecer informações de alocação de capitais, ele tem que ser um mercado o mais justo possível. Tá? Ele tem que ser um mercado mais justo possível. Então, por lei, para tentar equilibrar as coisas, aquelas pessoas que são consideradas, não são 100% funcionários da Petrobras, mas aqueles que são considerados, né, que recebem a identificação de pessoas específicas, lá, eu esqueci, me fugiu o nome agora. Esses caras, eles têm que, para poder comprar e vender ações em quantidades, determinadas quantidades, eles precisam registrar, avisar que eles estão fazendo essas operações. Tá? De novo, a ideia aqui da legislação é tentar garantir a lisura do investidor. Porque senão a gente vai sentir um pato na brincadeira. Pô, eu estou vendo os caras da Petrobras comprando e vendendo ação da Petrobras. Eu vejo os caras da Vale comprando ação da Petrobras. E eu aqui só perdendo dinheiro porque esses caras sabem mais do que eu. Eles sabem o momento de comprar e o momento de vender. Porque eles estão lá discutindo planejamento estratégico, eles têm acesso aos números, informações que eu, um mero mortal investidor aqui do lado de fora, não tenho. Né? Então seria ser um pato, né? Seria, na verdade, uma transferência de riqueza minha para esses caras. Tá? Então, vai querer entrar nesse mercado sabendo que vai ser um pato para ser expropriado, né, por esses caras que têm informações melhores que nós. Então, para que dê uma certa lisura nesse mercado, que as pessoas queiram participar, existem essas restrições das pessoas que têm informações realmente privilegiadas. É que nem imagina o cara da Petrobras lá, o Bolsonaro decidiu trocar o presidente. A gente imagina que a notícia seria ruim para o mercado, porque o cara acabou de vir desempenhando bem, né, na visão dos analistas que acompanham a empresa. Aí ele chega lá, pega o telefone, liga para um dos filhos dele, ó, vai lá e vende as ações da Petrobras agora, porque eu vou dar uma notícia aqui e o preço vai cair. Isso seria completamente injusto. Né? Seria completamente injusto a gente participar, porque nós estaríamos comprando a ação do filho do Bolsonaro pagando muito mais do que vale. Ele já saberia que o preço ia cair. Ao contrário, eles têm uma informação, notícia boa para dar, e aí ele compra baratinho e depois vende caro. É assim que eu falo, seria muito injusto com a gente, nós estaríamos
sendo expropriados, né? Nós estaremos deixando dinheiro na mesa para esses caras. Tá? Eu consegui me O que eu explicar? Sim, a parte que eu só não entendi direito, então, é quando que existe essa parte da forma forte no mercado? Tipo, no mercado justo mesmo. Ela acontece ou só acontece Não, a semi-forte? quando você pega os dados, assim, como os caras são obrigados a registrar essas operações, existe um banco de dados, de informações de compra e venda dessas pessoas que teoricamente têm informações privilegiadas. Diretores da empresa, presidente da empresa, conselheiro da empresa, alguém que sabe mais do que deveria saber. O cara, toda vez que ele comprou e negociou com as ações da empresa que ele está, ele precisa avisar lá aos órgãos reguladores. Então existe um banco de dados. O que os pesquisadores fizeram? Foram lá pegar esses bancos de dados e foram tentar verificar se esses caras têm o que a gente chama de ganhos anormais. Ou seja, será que eles estão ganhando, eles batem o mercado constantemente, eles ganham muito dinheiro, mais dinheiro que os outros quando eles negociam com as ações da própria empresa? A resposta é não, não encontraram evidência. Tá? As pesquisas, quando você faz isso, não vê que esses caras estão conseguindo ganhar mais dinheiro do que os investidores que estão fora da empresa. Tá? Mas é o que eu falei, isso é aquela parte que é legal, né? Que o cara vai lá, ele manifestadamente ele faz o que é certinho e avisa. Porque o cara que quer fazer a coisa criminosa, como eu estava contando o caso da Sadia, o que você vai tentar fazer, né, por fora, né? No caso, ele tentou comprar lá no mercado americano, na Bolsa Americana, para fugir da supervisão e fiscalização da Bovespa. Eu não lembro qual das Entendi. duas, a Sadia ou a Perdigão, eu não lembro, tinha ações negociadas também lá, entendeu? Na Bolsa Americana. Então ele tentou dar um miguezinho, né? Ele tentou levar uma vantagem, ser mais esperto que os demais. É isso que eu estou falando. Então, assim, a gente não, é difícil dizer, porque o que é criminoso, se está dando dinheiro, a gente não tem. Agora, o que é oficial, o que os caras fazem, eles não ganham dinheiro acima da gente, tá? Mais do que os demais. Então, de novo, vem a discussão da racionalidade limitada, né? E aí vem, só esse aqui ele vai buscar um trabalho um pouco mais antigo, também muito clássico na área de psicologia, né? Desse Herbert Simon, também, de novo, lá da década de 50, no final da década de 50, que questiona já a ideia de racionalidade limitada presente, né, nas discussões da área de economia e finanças que existiam. Já começa a questionar. Mas somente aqueles estudos lá na década de 79, né, é que nos anos 79, por esses caras, no final da década de 70, existe uma série de estudos deles, né, alguns só o Kahneman e o Tversky, alguns, parece esse Slovic aqui também, que esses caras da área de psicologia vieram analisando, né, como o indivíduo age na questão de decisão nas situações, na presença de situação de risco, né, que é aquela teoria do prospecto lá que a gente comentou. Tá? Então, assim, isso vem lá de trás, foi colocado à prova depois aqui, e aqui nasce todo esse novo campo de coisa. É aquela ideia da aversão à perda que eu comentei, né? Das finanças comportamentais, economia comportamental, da mudança, né? Da dor que a gente sente, né? Traduzindo, a gente sente mais dor na perda do que prazer obtido por um ganho equivalente. Então, assim, perder R$ 100 e ganhar R$ 100, na teoria da utilidade, isso deveria ser equivalente. Se eu perguntar, qual é o prazer que dá você ganhar R$ 100? Aí você, vamos imaginar que a gente desse uma nota de 1 a 10. Ah, ganhar R$ 100 para mim dá um prazer de 6. Tá, aí eu pergunto, e se você perder R$ 100? Aí você deveria dizer, olha, isso dá uma dor de menos de 6, né? Menos 6, eu estou perdendo, ou seja, equivalente, simétrico. Mas o que ele descobre é que não é bem assim. Então, isso contraria a teoria da utilidade, né? Que ele deveria ser simplesmente olhar em termos simétricos. Então, aqui, a teoria da utilidade, ela diria alguma coisa nesse sentido aqui. Você deveria ter um comportamento
em termos de ganho e aversão a risco, simétrico. Simétrico significa passando aqui 45 graus para lá e 45 graus para cá. Se isso aqui fosse uma reta aqui com 45 graus, eu garanto para você que, né, perdas equivalentes lá em cima teriam perdas equivalentes aqui embaixo. Tá? Você teria. Então, a teoria da utilidade ela tem essa característica. A teoria do esforço técnico já virou essa curvinha aqui para cima e a curvinha aqui para baixo. E essa curvinha para cima, essa curvinha para baixo, né, ela está me colocando que a percepção de que você tem aqui, esse é o tamanho do ganho, esse aqui é o prazer do seu ganho, você tem para a mesma 100, que no caso US$ 100, olha o tamanho da dor da perda, como é muito maior, considerado o mesmo valor. Tá? Então, quando você faz essa análise, você percebe que é diferente isso aqui, aquilo que eu falei. Então, às vezes você vê o comportamento de algumas pessoas na bolsa de valores, a ação começa a cair, aí o cara, não, não, imagina, isso aqui vai subir. Aí cai de novo. Não, não, vai virar. Porque você está perdendo, o cara, em vez de vender e realizar perda, você já perdeu 10% do dinheiro investido. Você continua apostando. Vou dobrar a aposta, vou esperar mais, vou esperar. Não, você vai ter que voltar. Às vezes o cara até faz, ele continua comprando aquela ação, porque tem uma ideia de fazer preço médio, e aí a ação cai de novo, ou seja, você continua perdendo. E o cara vai dobrando a aposta, às vezes até botando mais dinheiro naquela ação perdedora, e tem dificuldade de sair do negócio. Agora, na região do ganho, é o contrário. Ganhou um pouquinho, viu um número bonito, opa, deixa eu vender, pegar esse dinheiro, botar no bolso e sair nos quatro cantos falando que você ganhou dinheiro na bolsa. Né? Contar para todo mundo, porque a parte do prazer é contar para todo mundo. Você se deu bem. Tá? Então, essa teoria do prospecto, né, ela estabelece esse comportamento que não seria racional conforme a teoria das utilidades, tá? Que era esperado. Então, isso é um impacto. Isso talvez explique alguma daquelas anomalias que a gente percebe. O professor Famar e os seus colegas, eles ainda agruparam, numa classificação deles, algumas anomalias conhecidas no mercado para mostrar aqui coisas que não deveriam existir, segundo a hipótese de mercados eficientes e também lá segundo o nosso querido CAPM, né, se você usasse esses modelos para tentar entender essas coisas, é difícil. Os modelos tradicionais não conseguem. Então, a existência disso, talvez a gente precise buscar explicação para esses fenômenos, né, fora do arcabouço tradicional. E aí entra a ideia de finanças comportamentais e outras possibilidades que podem ser investigadas, né, ou imaginadas ainda. Quais seriam? Né? No agrupamento que eles fizeram, existem vários estudos pontuando, e eles aqui agruparam esses estudos em alguns. Alguns que eles chamaram de anomalia de calendário. Né? Então, por exemplo, efeito dia de semana. Olha, os retornos diários de ativo de risco são diferentes ao longo dos dias de semana. A maioria dos estudos detectou retorno menor nos primeiros dias da semana e maior nos últimos dias. Ou seja, né, como é que isso é possível? Né? Se as informações são um conjunto aleatórios, elas vêm distribuídas ao longo dos 5 dias de formas aleatórias e provavelmente ao longo do tempo iguais, você deveria ter retornos equivalentes para cada dia de semana, né? Isso não deveria ocorrer. E aqui diz que ocorre um retorno menor nos primeiros dias e o maior. Então, se você tivesse negociar, vamos negociar só na quinta e sexta, que a chance de ter retorno maior é melhor. Vamos dizer assim, não vou dizer os tradicionalistas, não, mas as pessoas que defendem um pouco, né, o arcabouço existente, eles alegam o seguinte: não, isso ocorre porque as bolsas são negociadas de segunda a sexta-feira e nós temos muitas informações que chegam sábado e domingo. Continuam acontecendo as coisas. Então, nos primeiros dias de semana,
as bolsas reagem a essas informações do final de semana, e, portanto, esse efeito. É meio difícil de você botar tudo conta nisso, né? Mas seria uma possível explicação para quem. Porque alguém alegaria, né? Se você tivesse negociações 7 dias por semana, talvez isso não ocorresse. Né? Outros vão dizer o contrário, né? Simplesmente, de novo, comportamental, no sentido de que sexta-feira eu gosto de encerrar as minhas posições para diminuir a minha exposição. Então, o efeito comportamento seria de querer realizar o ganho já oferido, com medo do que possa vir a acontecer no final de semana. Tá? Então, você estaria mais propenso a realizar lucros quando vai chegando próximo do final de semana. Você tem aqui esse efeito janeiro, né? O retornos no meio de janeiro são em média maiores que os outros meses. Pô, mas por quê? O que tem em janeiro? De novo, alguns na ideia de comportamento, porque se você imagina, né, de recompensas e outras teorias, dizem que grande parte dos gestores, por exemplo, uma delas hipóteses é que os gestores profissionais são muito avaliados ou têm sua remuneração atrelada ao retorno anual, de anual de pensa em janeiro a dezembro. Então, quando chega dezembro, os caras gostam de realizar suas posições para garantir aqueles resultados, né, que eles precisam pela sua carreira, pela sua remuneração, ou por qualquer outro incentivo que ele receba para isso. Você pode pensar também que, como você tem aquelas festas de final de ano, muitas pessoas eventualmente param, e talvez as pessoas também queiram desmontar suas posições, porque gostariam de viajar, passar as festas de final de ano com seus entes queridos, e sem ficar olhando lá para a tela do computador se a ação está subindo ou caindo. Mas, então, essas decisões tomadas em dezembro teriam um impacto de oferecer um retorno maior em janeiro. De novo, coisa que não deveria ocorrer. Tá? Então, aqui também mudança do mês. No final do mês, geralmente, os retornos são maiores. De novo, aquela ideia de incentivo de avaliação de que as pessoas tendem a ser avaliadas mensalmente. Tá? Então, seriam algumas possíveis explicações para essas anomalias que a teoria tradicional do CPM, da hipótese de eficiência de mercado, não tem resposta para isso. Tá? De modo geral, não satisfatória, pelo menos. Aqui, o professor Famar e os seus colegas não entraram na história do modelo de 3 fatores e 4 fatores, mas eles elencam aqui as anomalias referentes a isso. Então, ele está falando aqui de ações de valor e crescimento, ele está falando daquele efeito do book to market, né, que nós comentamos, tá? Essas empresas de valor e as empresas de crescimento que têm esse número menor. Menor porque o valor de mercado é muito grande, então o potencial de crescimento é lá na frente. Tá? Então, ou seja, o retorno das empresas de valor, aquelas bem estabelecidas, aquelas que já estão acontecendo, já estão lá, já estão dando resultado, já estão pagando dividendos, ela é um pouco maior do que as empresas que apostam no crescimento lá na frente, né, que seria, portanto, um pouquinho mais arriscado. Ele também relaciona, sem mencionar aqui o efeito, a história dos modelos de 3 e 4 fatores, ele também destaca que nós já conversamos sobre o efeito tamanho e também o efeito momento, que seria daquele de 4 fatores. Tá? É claro também que esse sobre reação aqui são algumas características, de novo, de como às vezes os preços são incorporados, né? Porque você esperaria naquele estudo de eventos, num mercado com todas aquelas características de racionalidade limitada, expectativas homogêneas, comportamento, uma variação no preço fosse assim. Mas, eventualmente, as coisas acontecem dessa maneira aqui. Tem o que a gente chama de um overshooting, né? Uma sobre-reação, e, eventualmente, depois uma adequação disso aqui. Então, são aqui reações exageradas, tanto a bolsa como as notícias mercados. Tá? Então, ele mostrando uma falta de racionalidade, né, nesse processo, nesse computador de processar corretamente. O cara racional deveria seguir essa linha verde. Né?
Com o nosso computador na nossa cabeça, trabalhando com expectativas homogêneas, deveria seguir exatamente isso aqui. Essa linha vermelha de sobre-reação, né, de um overshoot, ela seria uma indicação na visão deles, dos autores, de que isso é uma indicação da não racionalidade. Tá? Ainda sobre isso, você tem outros efeitos sobre o anúncio, quando são feitos anúncios pela empresa, né? O inicial de novas informações. Né? A mudança em preço tende a persistir. Ações com surpresas positivas tendem a subir vagarosamente, né? Causam movimentos lentos para baixo. Ou seja, aqui, em vez de uma questão de sobre uma reação muito forte, nós estamos falando de, eventualmente, de uma incorporação de informação, na verdade, um pouquinho mais lenta. Ou seja, o nosso computadorzinho vai mais devagar até você entender exatamente o que está acontecendo. Tá? Isso aqui. Então, você tem aqui questão de dividendos, as empresas que pagam dividendos às vezes têm um retorno maior. Né? Você tem a questão dessas estratégias técnicas, nós falamos, né? Você tenta buscar regras práticas, matemáticas, né? Aplicando a série de dados históricos que não deveriam funcionar para tentar formalizar e ganhar dinheiro com isso, né? A existência disso. Tem muitas pessoas que trabalham com isso. Então, também essa ideia de barreiras de preço, né? Quando você está de novo dentro desse conceito de análise gráfica, ainda aparece o que eles chamam de preço de suporte, né? Ou de resistência, aquela ideia de quando o preço bate alguma coisa. Ah, não, toda vez que o preço bater em 100, vende porque as pessoas estão querendo vender. Ninguém acredita que o preço vale mais que 100. Com que fundamento racional? Não existe. Seria comportamental, uma visão das pessoas que aquele é um preço, um número mágico que não sei por que não deveria ser rompido. E quando ele rompe, né, acontece algumas coisas. De novo, o preço de resistência também. Quando cai é porque as pessoas acham que está barato, estão comprando. Mas, eventualmente, não há uma racionalidade por trás disso. Né? É mais comportamental, talvez. E a ideia de arbitragem. Que a ideia da arbitragem é você ganhar dinheiro sem risco, operando, negociando ativos, às vezes, em mercados diferentes, em condições diferentes, através de compra e venda. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Você tem uma ação que é negociada aqui na Bovespa, na B3, e outra que é negociada lá no mercado americano, sei lá, em Nova York. Né? Se a gente tiver, suponha que o preço correto dessa ação seja $20. Lá, está sendo negociada lá por $20. A um câmbio de 5, implica que essa ação deve ser negociada aqui na Bovespa por 100. Tá? Por 100. Mas se por algum motivo os preços se desviarem de alguma forma e essa ação aqui ela começar a ser negociada a 102 aqui no Brasil, você tem um forte incentivo de comprar isso lá a 20, ou seja, você vai gastar R$ 100 e vender aqui a 102. Se você fizer essas operações simultâneas lá de compra lá e de venda aqui, você está ganhando esses R$ 2 por ação de maneira praticamente sem risco. São operações simultâneas, às vezes no mesmo mercado ou em mercados diferentes, para tentar ganhar dinheiro sem risco, né? Ou com um baixíssimo nível de risco. Tá? Então, ela se aproveita desse desequilíbrio momentâneo de preços de ativos em mercados diferentes. Então, com câmbio, muita gente trabalha com isso, procurando diferenças de campo, de moeda, de conversões, para tentar ganhar dinheiro com isso. Tá? Comprando e vendendo grandes quantidades, às vezes os ganhos são pequenos, mas quando você opera com grandes quantidades, isso dá certo. Então não deveria existir assim nenhuma dessas anomalias aqui. Tá? Então tudo isso são coisas para as quais não deveriam existir, não temos explicação, racionalidade falha, precisamos buscar explicações em outras áreas. Só para terminar, eu vou citar aqui algumas outras fontes. É legal, é importante a gente perceber que o papel do mercado de capitais, né, ele tem um papel importante de alocação
de estoque de capital numa economia. Né? Então, para onde o dinheiro está sendo investido, para onde ele está sendo direcionado, para onde ele vai, né? O mercado de capitais é importante nesse sentido, e a gente tem que lembrar que é usado como o direcionador para isso os preços dos ativos, né? Sejam, sei lá, o preço da batata, o preço da beterraba. Conforme o diferencial de batata ou beterraba, eu posso querer plantar mais beterraba ou mais batata. Ou nenhum dos dois, quero largar e vou plantar milho, não sei. Então, os preços dos ativos como todos, e não estou falando aqui de ações, mas dos ativos, né, gado, pode ser commodities agropecuários, ou pode ser outros produtos que sejam, fornecem sinais para alocação de recursos, né? Indicam o que as pessoas querem consumir e para onde então deveriam ir ser investidos capitais, né? Para elas tomarem, permitir que as empresas tomem tomadas de decisões de produção e investimento. Eu estou ressaltando isso porque então o conceito, se a gente, né, de eficiência de mercado, quando a gente imagina que os preços refletem corretamente, ele é importante porque ele passa esse sinal todo dentro da economia para essa alocação, tá? Então ele tem um papel maior do que nós estamos pensando ali de fazer, comprar e vender ações apenas para ganhar dinheiro como investimento ali de curto prazo, tá? Então, um fator mais amplo, tá? Lembrando sempre que quando você fala aqui em títulos, títulos pensa que isso vem traduzido de security em inglês, né? Então é um conceito mais amplo que não é de papéis, assim, ou seja, você comprar ou título de dívida, ou você comprar ações, ou qualquer outro instrumento, né, que a empresa possa usar para captar recursos, por exemplo, significa propriedade da atividade das empresas. Se você comprar uma ação da Petrobras, você tem propriedade das atividades daquela empresa, né? Tá? Então, você está interessado em imaginar que elas refletem plenamente toda a informação disponível, tá? Ou seja, o que está acontecendo lá na linha de produção dessa empresa, né? Sobre a atividade econômica que ela exerce. Tá? Então, os preços têm um papel sobre isso. Tá? E aqui só uma definição, onde isso reflete totalmente a informação, é o que nós chamamos de mercado eficiente. Tá? Então, um comentário aqui também sobre se é possível ganhar dinheiro com os preços passados. Uma das hipóteses que é muito aceita é que os preços, na verdade, eles seguem um comportamento que nós chamamos de passeio aleatório, né, o random walk. Ou seja, não é possível você, através de uma série histórica, você adivinhar, sabendo o preço hoje, o retorno hoje, identificar o preço amanhã disso aí. Tá? Isso valeu até um prêmio Nobel para um cara. Tá? Mas aqui ele faz o seguinte, uma analogia. Imagina um jogo que você começa com R$ 100. E você, ao final de cada semana, vai jogar uma moeda. Se der cara, você ganha 3%. Se der coroa, 2,5%. Se você pensar que tem 50% de chance cada um, você já está vendo que já tem uma tendência de você ganhar mais do que perder, né, ao longo do tempo. Porque, ou seja, vai haver uma valorização. É o que se espera com as ações, que ela, de alguma maneira, ela sobe, ela desce, mas que as ações vão, o preço vai subindo ao longo do tempo, né, para você gerar um retorno positivo para as pessoas no médio e longo prazo, senão ninguém quer investir no mercado de capitais, né? Ninguém quer ser sócio de empresa. Então, tá aqui, você começa com 100. Se der cara, você ganha 3% a mais. Se der coroa, você perde 2,5%. E aqui tem aqui na primeira semana, você jogou uma vez, você jogou uma semana, na segunda aqui, só para ilustrar como se dá esse processo. Então, ao final da segunda semana, você teria esses 4 resultados possíveis aqui. Você poderia estar ou perdendo recursos, ficando mais ou menos empatado, com 50%, ou 25% de chance de estar aqui ganhando dinheiro, né, 2 vezes seguidas. Mas é claro que nós entendemos que jogar a moeda e tirar cara ou coroa é uma coisa aleatória, com 50% de chance ao longo do tempo. Se você fizesse isso aqui ao longo de 5 anos, né, lembrando que são semanais, ou seja, mais ou menos umas 250, 260 semanas, ou seja, você jogar a moedinha 260 vezes, né, vai dar um desses gráficos aqui.
O outro gráfico que está aqui representa um índice de bolsa do Standard Poor's. E se você olhar os gráficos, né, pensando que você não sabe dizer de antemão qual dos dois representa o índice de bolsa e qual representa a simulação de jogar moeda, porque variações nos preços são aleatórias. Tá? Então, não dá para saber, olhando o preço hoje, saber qual vai ser o preço de fechamento amanhã. Tá? Isso aqui acontece. Então, é para reforçar que os preços têm um comportamento, né, esse tipo de comportamento de passeio aleatório. Para mostrar um pouquinho isso, reforçar essa ideia. Você pega aqui a ação da Microsoft. Você pega os retornos num determinado dia e retorna no dia seguinte. E plota, dá isso aqui. Você vê que você não consegue verificar nenhuma relação possível. Isso aqui é completamente aleatório. Tanto que, na hora que você calcula a correlação, essa correlação é praticamente zero. Ou seja, sabendo o preço hoje não te ajuda em nada a adivinhar para qual será o retorno amanhã. Ou seja, olhando o retorno hoje, eu não sei qual será o retorno amanhã. Pode ser positivo, negativo, eu posso me dar bem, eu posso me dar mal. Impossível prever. Tá? Quando você faz isso também com outro conjunto de ações, como as ações da Sony, a mesma olhada, o retorno de um dia contra o retorno no dia seguinte, de novo uma correlação zero. Então isso aqui você pode fazer para diversas ações e você vai verificar que é impossível fazer algum tipo de associação entre um dia e outro. Então, são indicativos de reforço desse comportamento aleatório dos preços, desse comportamento de um passeio aleatório. A outra crítica, principalmente que vem na área da, dessas análises técnicas, chamadas análises técnicas, né, que buscam padrões de comportamento nos preços para poder tirar vantagem, isso aqui seria uma simulação. Se você imaginasse, se você imaginar, né, que os preços seguiriam esse caminho aqui, essa linha de tendência, ou seja, eu consigo prever o comportamento futuro olhando um padrão passado, eu imagino que esse preço vai chegar lá, em algum momento eu vou tentar antecipar as pessoas, né, porque todo mundo vai perceber isso. Isso não é exclusividade de informação de uma pessoa. Se é um comportamento que acontece, ele se repete todo dia, eu posso perceber, várias pessoas perceberão e várias pessoas tentarão atuar. Dessas tentativas de atuação, olha, eu vou me antecipar, eu não vou esperar o preço chegar lá. Eu vou já tentar tomar uma atitude agora, né? As pessoas vão tentar agir agora, se antecipando esse movimento para que possa realizar esse ganho aqui. Tá? Eu costumo brincar. Se você soubesse que todo dia, às 8 horas da manhã, tem uma nota de R$ 100, sei lá, em cima de um banco na praça, bom, eu chego às 8. Aí eu percebo esse padrão. Aí vocês percebem o padrão. O que vai acontecer amanhã? Bom, eu não vou chegar às 8, eu vou chegar às 5 para as 8, para pegar essa nota antes de R$ 100. Alguém vai verificar que eu estou chegando 5 minutos antes e vai chegar a 10. Então, 10 para as 8, a pessoa chega lá e pega essa dinheiro. Então, quando eu chegar às 5 para as 8, ou quando alguém chegar às 8, não vai estar mais lá disponível. O que eu estou querendo dizer é, quando existe uma chance de você ganhar dinheiro, existe um padrão a ser, as pessoas agem sobre esse padrão para tentar tirar vantagem e eles acabam descaracterizando o padrão. Então, se a ação deveria subir essa linha amarela, as pessoas vão tentar agir, cada um tentando tirar vantagem para si, e isso vai se descaracterizar esse comportamento. Então, não é possível, não é razoável que hajam comportamentos regulares, padrões em dados históricos, que só eu veja, só eu possa tirar vantagem. Porque todo mundo, o resto, não percebe, estão deixando aquela nota de R$ 100 lá, esperando eu pegar às 8 da manhã,
todo mundo sabe e ninguém quer chegar antes de mim para pegar lá. Tá? Não é razoável crer nisso. Então, a ideia é, sim, que, havendo padrões, as pessoas vão agir e esses padrões tendem a sumir. A concorrência de mercados eficientes. É sempre bom imaginar que há uma concorrência, né? Uma sequência natural concorrente. Então, assim, os mercados agregam as informações de muitos investidores, porque cada um está formando seu preço, cada um tem um conjunto de informações. E essas informações acabam sendo refletidas nos preços dos papéis. Então, isso é uma consequência natural da concorrência dos investidores. Então, essa ideia de haver uma competição no mercado, ela é saudável. A ação precisa ser negociada e é bom que tenham várias pessoas negociando, porque isso vai incorporando várias informações. Se tiver 100 pessoas negociando para formar o preço, cada um está trazendo um tanto de informação, do que se tiver só duas pessoas negociando. Tá? Então, se houver informações disponíveis que indicam que comprar determinadas ações teria um ganho anormal, acima do esperado, sua tentativa de comprá-lo levaria o preço. Né? Então, assim, eu tendo informações disso, eu vou tentar comprar esse ativo. O fato de eu tentar comprar isso aqui elevará o preço desse ativo. Né? É um pouquinho de oferta e demanda. Então, ele está dizendo aqui, olha, minha tentativa de comprar, ou seja, eu estou aumentando demanda para papel, vai haver um novo equilíbrio e provavelmente é um preço mais alto. O mesmo vale se você tentar vender demais, a oferta aumentar muito. Tá? Então, vale a lógica para a venda das ações. Então, esse conjunto de informações que provocariam mais gente querendo comprar em um dado momento, provocar, independente, eu estou querendo vender, mas eu não tenho às vezes a mesma informação, mas só que o fato de ter um monte de gente querendo comprar, o preço vai se ajustar, mesmo porque eu particularmente não tenho aquela informação. Tá? O mesmo vale para venda. Aqui, vale a pena salientar um detalhe que é muito interessante que esses autores põem, que ele faz uma distinção entre informação pública e ele analisa a facilidade de interpretação. E ele é categórico, aquilo que a gente comentou lá quando a gente falou assim forte, olha, essa informação está disponível para todo mundo, né? E são informações, sei lá, que aparecem no noticiário aí, naquilo que a gente, e de uma maneira que a gente consiga é, facilmente digerir, trabalhar, é razoável, né? Aqui fala sobre o impacto sobre o fluxo de caixa, eu já conversei isso para vocês, né? Então, todo mundo vai poder determinar, porque a informação é clara. Por exemplo, eu sou um produtor de petróleo, né? Então, o aumento ou a queda do preço do petróleo, eu sei exatamente qual é o impacto do meu negócio. Essa relação ela é de fácil compreensão e fácil assimilação. Eu não preciso ser nenhum gênio para entender isso. Tá? Então, a concorrência, então, vai agir muito forte, porque todo mundo recebeu a mesma informação e todo mundo já calculou qual é o preço para onde deve ir a ação, porque é fácil entender essa movimentação, e o mercado começa a responder rapidamente para ajustar o preço. Agora, ele faz uma distinção de informações privilegiadas e difícil obtenção. Tá? Aqui nas informações também privilegiadas de difícil obtenção, aqui também entra a de difícil interpretação. Por exemplo, imagina se uma pessoa, um analista, eu vou. Uma coisa é você ligar, sei lá, eu comprar o jornal Valor, ligar na Bloomberg, ligar na TV da Globo News, na CNN, e ficar recebendo informações. Ela é fácil de eu acessar aquela informação e ela vai chegar rápido para mim, e igualmente para todos. Agora, se você resolver empregar muito tempo e esforço para coletar informações. Eu não sei se vocês viram aquele filme sobre o subprime lá, americano, se não eu recomendo, onde o cara começou a visitar casas, começou a visitar diversos lugares para coletar informações de quem eram as pessoas que estavam comprando os imóveis, aqueles imóveis que estavam sendo dados em garantias naqueles empréstimos da crise do subprime lá no mercado. Era uma informação que não está pronta para as pessoas. Né? Foi uma informação que ele teve que ir a campo, conversar, verificar, ele foi ver as casas sendo construídas, foi ver quem estava comprando.
uma informação de difícil obtenção, porque ela não está pronta e mastigada e disponível para você, né? Então, você pode conversar com concorrentes, funcionários, fornecedores, clientes da empresa, por exemplo, para levantar informações mais precisas para ganhar dinheiro. Então, só essa dificuldade de obtenção, Big Short, o nome do filme, né? Obrigado. É, então, essas informações, o grau de dificuldade de obtenção pode ser que te dê uma vantagem. A informação é pública? É, mas ela não está pronta para todo mundo. Tá? Mesmo quando as informações são disponibilizadas publicamente, ainda assim o grau de interpretação delas pode exigir conhecimentos muito específicos. Eu não sei, vai que alguém quer me explicar alguma coisa sobre um polímero, ou sei lá. Talvez hoje seja um pouquinho mais fácil, mas imagine as primeiras vezes que saíram informações sobre grafeno, ou alguma outra coisa altamente complexa que exige a compreensão disso, do impacto da revolução dessa notícia, seja para para uma empresa, né, para a atuação do mercado de uma empresa, para a gente compreender aquilo, exige um conhecimento muito além daquele conhecimento trivial que nós temos e que, por acaso, uma pessoa que está lá comprando e vendendo ações deveria ter, né? Às vezes é uma informação no nível aí de um PhD de química, física ou qualquer outra área de conhecimento que exige uma expertise. Então, os preços podem não reagir adequadamente, a informação é pública, ela foi entregue para todo mundo, mas a capacidade das pessoas de digerir isso e tomar uma vantagem precificando corretamente, pode levar a decisões dúbias. Alguns podem achar que a notícia é boa e outros podem achar que a notícia é má, por exemplo. Tá? É claro que você pode também ter informações, aí sim, informações privilegiadas, no grupo pequeno de investidores, né, que podem tentar tirar proveito negociando em cima delas. Né? Aquelas coisas que nós falamos, que no mercado de ações não deveria ocorrer, mas não quer dizer que não ocorra. Né? Ou às vezes, com toda atividade criminosa, ela fica escondida. Mas, sim, você tem alguma informação privilegiada, pode ser que você queira tirar proveito disso. Resumindo, em tudo isso aqui, seja pela dificuldade de obtenção, seja pela dificuldade de interpretação, ou seja porque vale a pena, como assim, o crime compensa, né, entre aspas, de você ter negociar com informação privilegiada, isso vai ter, se houver vantagem econômica, né, pensando no sentido ético da coisa, no caso de negociar com informações eventualmente privilegiadas, nessas estratégias, mais indivíduos vão investir tempo, sejam para tentar buscar, obter ou avaliar tais informações. Né? Se a coisa se pagar. Então, se você descobre por aquele cara, porque ele tem na equipe dele um PhD de química, ele está ganhando muito dinheiro, eu vou contratar eu não entendo, ou eu vou estudar química, ou eu vou contratar um PhD de química para me auxiliar a interpretar mais rápido isso. Se vale a pena fazer essa pesquisa de campo para obter informações, eu vou fazer ou pagar para alguém fazer para mim esse levantamento de dados. Então, sempre que houver vantagem econômica, de alguma maneira, alguém vai estar disponível a gastar tempo para ir atrás disso. Desde que a palavra-chave haja vantagem econômica, ou seja, o custo de buscar interpretar, né, ou de agir sobre isso aqui, vale a pena. Né? No caso de negociação com informações privilegiadas, é o risco de você perder dinheiro, multas e outras coisas, crimes. Né? Aqui talvez não tenha tantos casos, né? Pode ser um investimento muito caro e não haver tantos casos onde sejam necessários, e aqui o custo de obtenção é do que o que você consegue ganhar. Né? Então, precisa haver uma vantagem econômica de alguma forma. Tá? E para terminar, não são minhas, né? Está aqui embaixo o Briley Myers e Allen, né, do livro, eles dão 6 lições aí sobre eficiência de mercado. Então, a primeira o mercado não tem memória, ou seja, o on the walk ou passe aleatório. Né? Então, cuidado para usar o passado para tentar olhar alguma coisa amanhã. Né? Confie nos preços de mercado. A eficiência de mercado diz que os preços refletem toda a informação disponível. Então, você tentar bater o mercado, você ganhar mais do que todo mundo, nem sempre pode ser uma estratégia viável, porque
Isso aqui, por exemplo, separa para as pessoas que têm estratégias mais passivas. Quem acredita que o preço está sempre certo, vai acreditar na estratégia passiva. Compra, que vai ser passivo, compra, monta a carteira e espera um determinado tempo para realizar os resultados. E aquela outra estratégia mais ativa de que você vai ficar tentando comprar e vender, sempre tentando bater o mercado. Né? Pode ser um pouquinho mais difícil. Quando ele diz assim, leis entrando, os preços podem sinalizar muito sobre o futuro. Se os preços incorporam informação, eu, analisando os preços, eu posso tentar fazer o contrário, identificar quais são as informações, né, sobre o futuro, se ele pelo menos é um futuro promissor ou não, né, que os preços estão me indicando, né, dadas aquelas condições. Não existem ilusões financeiras, ou seja, você não consegue enganar, né, se você está dentro de uma empresa, você não consegue enganar muito seus investidores com mudanças cosméticas. Então, o que é o split? É a divisão de ações. Você pega, para cada uma ação, agora começa a valer 5 ações. Então, a ação valia R$ 100, você transforma isso em 5 ações valendo 20. Tá? Outras mudanças cosméticas, eventualmente, nas demonstrações financeiras, também, né, não teriam impacto relativo. As pessoas seriam imunes a isso num mercado eficiente. Tá? Ah, Sempre considere a alternativa de fazer por si mesmo, né? Porque se o mercado é eficiente, as pessoas não vão querer pagar para fazer coisas que eles mesmos podem fazer. Um exemplo típico aqui poderia ser a gente pensar no Tesouro Direto. É, Se você tem um investimento longo e gostaria de aplicar em títulos do governo, você pode ir no Tesouro Direto e contratar diretamente comprar. Ou comprar num fundo de renda fixa, de um gestor, e pagar uma taxa de administração para o cara fazer a mesma coisa que você pretendia fazer. Então você não vai querer pagar por isso. Né? É claro que esses fundos dão liquidez diária e outras coisas que podem ser atraentes. Mas dependendo da sua estratégia de investimento, você não vai querer pagar coisas que você mesmo. Né? Então, você também tentando fazer serviço. Se você oferecer um serviço, cuidado com o serviço que você oferece para a pessoa, se ela mesma pode fazer. Né? Visto uma ação, visto todas elas. A ideia aqui é essa história de vender grandes lotes. Né? Como nós falamos, toda vez que você tende a vender ou comprar grandes lotes de ações, é razoável que os preços fiquem pressionados. No caso da venda, isso acaba derrubando os preços. As pessoas pedem um deságio para poder comprar aquele seu lote. Né? Mas, entretanto, né, por quê? Isso pode ser um indicativo que você sabe alguma coisa que os outros não sabem. Mas se você convencer para eles que você não tem informação privilegiada nenhuma, você simplesmente precisa fazer isso por alguma razão, provavelmente você vai pagar talvez nenhum ou um deságio muito pequeno sobre esse lote de ações. É aquela história. Imagina que você está vendendo um imóvel e a pessoa fala, pô, esse cara está vendendo esse imóvel por esse preço, deve ter alguma coisa errada e eu não sei o que, que é. Então você pode começar a desconfiar por que, que ele está vendendo, se desfazendo daquele imóvel. Mas se a pessoa dá uma, não tem nenhum problema. A razão é porque eu estou simplesmente me mudando de cidade, aposentei, estou mudando, vou morar com minha mãe, sei lá. Então, se você der uma informação realmente que diminua a sensação que você sabe alguma coisa que os outros não sabem, é lógico que o preço é, tende a sofrer menos. Tá? Então, essas seriam as ideias. Aqui temos aí um conjunto de livros indicativos que também tratam sobre essas temáticas. Tá? Só um momento, eu vou interromper aqui a gravação.